Olá, pessoal. O meu nome é Nayane Rodrigues e hoje vamos começar a videoaula sobre o espaço urbano da cidade de Belo Horizonte. Esse estudo de caso foi baseado, é claro, num artigo sobre a construção da cidade de Belo Horizonte. Então, vamos iniciar aqui. A cidade de Belo Horizonte, ela foi fundada em 1897. Ela foi inspirada em um gringo, né, que é o George Haussmann. Então, o intuito dessa cidade, de todas as cidades, no caso, é de assegurar as condições de vida, né, para a população em rápido crescimento. E adequando a cidade, o planejamento urbano, ela vai criar um mecanismo de controle social para a população carente e trabalhadora. Então, como os espaços passam constantemente por transformações, né? A população carente e trabalhadora de Belo Horizonte, elas necessitam de espaços e processos para poder se acomodar nesses locais. Então, os processos de construção da cidade de Belo Horizonte, ela se deu inicialmente, né, foi especificamente o seu processo de formação histórico-social das demais capitais do Brasil. Já, né, a cidade de Belo Horizonte, ela foi considerada a primeira cidade planejada do país. Então, o responsável por criação desse plano foi o nosso arquiteto e engenheiro, o Arão Reis, né? Ele foi o responsável por criar a nova capital de Minas Gerais. Ele seguia, a ideologia dele era de ser linearidade da geometrização dos espaços, a salubridade, né? Se preocupar bem com as questões sanitáricas das urbanidades, e também a comodidade e hierarquização dos espaços. Teve uma busca, né, pelo embelezamento do espaço e também o desenho do traçado, né, das ruas e das avenidas, que foi seguindo o conceito, né, de um ambiente mais moderno, no caso. Então, seriam vias largas, extremamente largas e em linha reta, facilitando, né, a locomoção de um espaço para o outro, de uma forma rápida e sem curvelinhas, sem fazer curvas e assim prolongando o tempo de chegada até ponto Y até ponto X. Sobrepondo as avenidas e as ruas em diagonal, né, gente, meus alunos queridos. Então, também ficou bem parecido com um tabuleiro de xadrez. O Arão Reis, ele teve esse projeto inspirado em arquitetos, né, dos Estados Unidos e também de La Plata, em Buenos Aires, e Estados Unidos, né, lá no Washington. Os herdeiros, né, dessa tradição, eles tinham muito uma ligação barroca, né, e que também liga muito aos traçados, né, das cidades de Roma, da Barcelona, Viena e até mesmo Paris. Vamos seguir aqui para o próximo slide. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, essa fotografia eu tirei, né, desse site, né, que tem disponível para todos, que é o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, APCDH, as iniciais. Então, teve a comissão construtora da capital. E também tem disponível, né, no Arquivo Público Mineiro, a APM. Todas essas informações, esses mapas são reais, né, baseado no mapa, no desenho, do traçado do próprio Arão Reis. Então, Belo Horizonte, ela foi construída, né, através de uma intervenção estatal. Então, teve um traçado bem modernizador e inspirado nas experiências urbanísticas das cidades da Europa e norte-americanas, ou seja, ela
trata de uma cidade bem planejada. Realmente, a gente pode analisar aqui através dessas ruas, né, que são bem largas, então tem todo um traçado que vão facilitar a locomoção. Primeiro, é bem baseado também. Vou falar mais para frente, então vou parar de ficar acelerada. Meu Deus, eu tô. Então, vamos lá. O sinal, né? É, houve também em Belo Horizonte, né, essa, essa, esse desejo, né, de fazer uma cidade hipermoderna e romper com o passado, com aquelas ruas estreitas e cheias de curvilianidade que eram seguidas muito pela, pela, esqueci, gente, pela arquitetura barroca, não, arquitetura colonial. Lembrei? Então vamos lá. Aqui a gente pode ver que essa cidade, né, agora se tornou a capital, né? E a capital bem moderna, é, cheio de planejamentos bem arquitetados essa cidade. Então ela se tornou um marco para a capital, Minas Gerais. Vamos também ver que a analogia que esses arquitetos fizeram para construir todas essas circulações, essas vias. Eles usaram a analogia de construção comparada à circulação sanguínea do corpo humano e as veias. Então, toda essa analogia foi baseada em veia aorta, né, que são essas veias mais grossas que compõem o corpo humano. Então, todas as vias mais largas que tem aí são consideradas veias aortas e, assim, foi fazendo as vias menores, né, que as vias comparado à circulação que são menores, que é esqueci, gente, eu não de biologia, mas tem uma veia que é mais curta e assim, sabe, e você passa o sangue até nos dedos, então é essa. Então, vamos ao longo das ruas, a gente pode ver que tem um espaço e tem várias grades. E nessas grades, a gente pode analisar que tem divisões, né, que são as áreas residenciais, e também a gente pode ver até o centro urbano e áreas verdes. Mais para frente eu vou passar o slide com um mapinha mais interessante. Então, os construtores, né, passaram a dar maior ênfase a tudo que facilitasse a liberdade de trânsito das pessoas. E com isso, foi imaginando essas veias, essas artérias, e com isso puderam transformar essa cidade em um organismo vivo, literalmente, por essa analogia fantástica que usaram. Então, foi excepcional e foi muito renovador. E por isso facilitou até no meio de locomoção, né, nos dias de hoje. Baseado nesse sistema sanguíneo do corpo humano. Então, é genial. Vamos para o próximo slide. Então, através desse projeto, né, a gente pode ver que ele foi feito pelo próprio Arão. Então, a gente tem aqui uma noção do esqueleto da cidade. A gente pode visualizar todos os bairros e a ligação que eles têm como se fosse uma célula, entendeu? É uma célula. Então, todas as cidades, todos os bairros, elas têm ligação ali. Então, a gente pode ver claramente como que foi o primeiro passo da formação desse urbanismo, né? Seguindo assim a modernização do urbanismo de Belo Horizonte, ela tem atingindo áreas econômicas, né, políticas, sociais e também o modernismo, né, englobando a arte, a cultura, que foram a acessibilidade dos fatores chaves que levaram a capital mineira agregando um maior valor, velho, na época, porque uma cidade dessa forma, toda bonitinha, toda perfeitinha, toda planejada, agregou muito valor e com isso chamou muitas pessoas para morarem naquele espaço. Então, depois foi movido, né,
teve uma ordem republicana que foi inspirada num repertório urbanístico, né, de alta, que era o estrangeiro, e o engenho do café. Com isso, né, foram vindo cada vez mais pessoas de fora e urbanizar e tornar parte dessa cidade. As cidades planejadas, né, segundo o autor Richard Steiner, em 2016, eram pensadas de acordo com a revolução científica, da compreensão do corpo humano e da circulação sanguínea, como eu havia dito. Então, aqui foi o primeiro passo de tudo para construir essa circulação baseada no corpo humano. Aqui outro mapa, a gente pode ver as divisões, né, de áreas que o Arão fez, né? Então, ela é muito parecida também com a de Rio de Janeiro e São Paulo. Com essa questão, né, de trazer pessoas de fora, então Belo Horizonte se tornou um lugar de segregação, né? Então, seu território expulsou a área suburbana e rural, camadas enormes de populações e trabalhadores rurais que às vezes queriam ir para a cidade, né, em busca de emprego, e com isso o estilo, né, funcional dessa arquitetura, que era progressista, o urbanismo, ela iniciou na segunda metade do século XIX, e a nova capital de Minas Gerais. Também, de acordo com as funções e as necessidades sociais, elas se agregavam em diferentes espaços. Eu vou respirar um pouco, senão vou morrer. Então, vamos lá. As áreas são divididas em seções, né? Quarteirões, tem os lotes com praças, tem avenidas, ruas e necessárias para uma rápida locomoção, né, dos habitantes, uma boa ventilação e higiene. Então, esse mapa aqui é um mapa geral. Ele foi uma renderização, no caso. Não é um mapa verdadeiro, né? O pessoal tentou reconstituir este mapa que estava bem defasado, bem estragado, e foi o que deu mais ou menos isso. Não sei se isso foi uma cópia também, mas eu não sei bem dizer, mas era isso que eu vi, tinha outro lá, bem judiadinho, sabe? Então, o Arão Reis, ele planejou as ruas central numa largura de 20 metros. Ou seja, é muito espaço para se locomover. Então, quando foram implantados recentemente, né, essas vias de ônibus, não teve muita dificuldade, porque tinham bastante espaço nessas ruas, nessas larguras. Então, foi bem simplesmente fácil de implantar essas linhas, né, de ônibus que são, não sei como dizer, como metrô, parecendo um metrô terrestre. Um metrô terrestre, só que de ônibus. Então, vamos lá. Já avenidas, né, elas tiveram as larguras fixadas em 35 metros. Essa daqui que eu tinha falado, que é as áreas centrais, né, em volta. Então, essas ruas elas foram suficientes, velho, mais que suficiente para dar conforto e beleza para a população. E o engenheiro, né, do Arão Reis, ele dividiu Belo Horizonte em 3 zonas. A primeira zona, que era a zona urbana, que era constituída em um espaço moderno e ordenado, reservado para elites mineiras, né? Claro, aquele senhor do café estava lá. Então, também tem a zona suburbana, que era fora dos limites, né? Então era o contorno mais ou menos aqui assim, vou marcar para vocês o contorno aqui da cidade de Belo Horizonte. Vamos dizer que é o contorno, eu não sei exatamente onde é isso, mas aí ficava aí a suburbanidade. Então, eram as moradias sofríveis, né, que não tinha muito desenvolvimento de serviços, e os serviços, né, de água, luz, de esgoto eram precários. Viviam em lugares que não eram considerados, não eram, respira, não eram salubres.
Falei bonita. Então, também tinha também a zona rural, né, que era um cinturão verde que circunda toda a cidade de Belo Horizonte e também onde localizavam os núcleos coloniais que abasteciam a cidade, né, a capital, com fruta, legumes, verduras e matéria-prima para construção. Então, toda essa festividade foi um dos fatores, né, que foi pensado pelo Arão. É, essa divisão ela funcionava como instrumento para o controle da cidade, sendo que os construtores fixavam limites, né, classificaram e hierarquizaram os territórios. Também eles deixaram de fazer uma dimensão indefinida para se transformarem em áreas delimitadas e identificáveis. Ai, o microfone tá estragando, pelo amor de Deus. Isso aí que eu uso pra trabalhar, eu vou fazer meus karaokê aqui em casa. Então, aqui a gente tem uma parte coloridinha, bem bonitinha, e tem essas partes aqui, né, que são consideradas equipamentos, né, tipo hospitais, escolas, urbanos, né, coisas que todo mundo precisa, então estão localizados aqui, praças, e aqui um grande parque da cidade, e por aí vai, gente. E como a gente pode ver, né, tem essa circulação bem, bem linear, que tem essas ruas largas e que se cruzam aqui ortogonalmente. É genial, realmente genial esse tipo de urbanização. Então, o plano de Belo Horizonte, de Arão Reis, né, ele foi concluído em 1894. Então, essa é uma fonte, né, desse livro aqui, que era de Hoffman, que era do Otto lá, que é inspirado nele. Então, Belo Horizonte ela foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897. Ele começou em 1894 e terminou em 1897. Então, a cidade da capital ela representou tudo que de moderno era na época. Então, nas palavras do Joaquim Nabuco Linhares, né, ele disse exatamente isso aqui: ó, surgiram belas avenidas e ruas que aqui estão, e situosos edifícios públicos e particulares, e que gaboso sustentam esta cidade. Então, era a ostentação geral essa cidade e viver naquele lugar. Aqui a gente pode ver uma imagem real de como que ela é hoje, ou aproximadamente hoje, porque não sei exatamente a data dessa foto. Então, aqui estão. Gente, olha isso. Dá para ver perfeitamente o jeito. Então, aqui, esse espaço circundante aqui no amarelinho, era onde foi desenhado, né? E hoje já excedeu esse espaço. E mesmo assim, continuou o estilo, as ruas largas e toda essa linearidade e ligação da veia e do artéria aorta, né? Essa analogia aí do corpo humano. Então, a construção, né, do espaço urbano e da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, elas também foram no fins do século XIX e também lá para o início do século XX. Mas eu concluí que isso aqui é século XIX, pronto, porque começou lá e já é lá e pronto, já é. Então, obrigada, gente, pela apresentação. Acho que já chega, senão eu vou morrer, vou estar em paz. Tchau, beijo. Amo vocês e me inscreve no meu canal. Essas foram minhas fontes. E essas foram minhas fontes. Só por caso, se não tiver dado 10 minutos esse vídeo, né? Eu vou ter que enrolar um pouco aqui. Então, ó, 10 minutos, 10. Tô cheio muito. Ai, velho, eu tô chapada. Não tô passando mal. Ai, adrenalina a mil. Mano, espero que tenha dado 10 minutos, né? Pelo amor de Deus.